Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para trazer para vocês, para contar para vocês como foi o meu milagre, como aconteceu o meu milagre, como foi que Jesus Cristo fez um milagre na minha vida, o maior milagre que o ser humano pode receber, né? Que é o milagre da conversão, que é o milagre da salvação, do novo nascimento. Como foi, né? Eu vou falar brevemente como foi o início da minha conversão, como foi que o Senhor Jesus Cristo me converteu, né? Como Ele se revelou a mim. É, Primeiramente, a forma como Ele se revelou a mim foi como? A forma que Ele me tocou foi como? Ele tocou nos meus olhos. Sim, ele tocou nos meus olhos e me curou da cegueira espiritual que eu tinha, a cegueira espiritual que não me permitia enxergar Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a cegueira espiritual onde eu não conseguia ver além daquilo que estava apenas na minha frente, né? Eu antes de Jesus me tocar, eu enxergava apenas aquilo que estava na minha frente. Mas quando ele me tocou, algo mudou na minha vida, né? Eu consegui enxergar aquilo que eu não enxergava antes. Quero compartilhar com vocês como foi que o Senhor falou comigo sobre a minha conversão um bom tempo depois de que havia acontecido, né? Ele comparou a minha conversão com o milagre do cego de Betsaida, sim, do cego de Betsaida, que está escrito lá em Marcos, capítulo 8, né? Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu vou ler para vocês e vou falando como foi esse processo que aconteceu na minha vida. Eu vou ler do cego e como foi que o Senhor ministrou o meu coração sobre a minha conversão. Ele diz assim: E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: Vês alguma coisa? Olha que interessante. Jesus Cristo ele curou muitos cegos, mas esse cego especificamente foi de uma forma diferente. Esse cego ele cuspiu, né, e tocou no olho dele. Né? Tem pessoas que ele só fala uma palavra, a pessoa já é curada no momento, ela já é curada da cegueira dela. Mas esse não, esse ele teve que tocar nos olhos. Ele pega pela mão essa pessoa, tira do lugar onde ela estava. Olhe para você ver. Ele tomou o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. Foi assim que ele fez comigo. Ele me tirou da minha vida, ele me tirou daquilo que eu planejava que eu iria fazer, ele me tirou daquilo que eu pensava que eu iria fazer, ele me tirou. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu estava começando a buscar emprego, né? Eu queria emprego, eu queria buscar empregos, buscar um serviço, né? Trabalhar, e ele me tirou da correria da vida, me tirou da muvuca, né? Das pessoas, de tudo aquilo que estava à minha volta e me colocou dentro de casa. Ele pegou pela minha mão e tirou do meio do povoado, né? E aí nesse lugar ele foi lá e me tocou os meus olhos. E a partir daí eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava antes. O que eu comecei a enxergar? Eu comecei a enxergar que toda a minha vida Deus estava comigo, que toda a minha vida Deus estava cuidando de mim, que por toda a minha vida, o tempo todo, Ele estava preparando aquilo que eu necessitava, preparando aquilo que às vezes eu sonhava, que eu desejava, que todo momento da minha vida Ele estava ali, o tempo todo, mas eu não. Eu não estava consciente dessa presença dele. Apesar de eu sempre, a minha vida inteira, frequentar uma denominação cristã, eu frequentei toda a minha vida, nunca deixei de frequentar, eu sempre cantava louvores, eu sempre orava,
clamava a Deus, buscava de Deus, mas num nível apenas superficial, apenas religioso, apenas na minha mente Deus estava muito distante dessa realidade. Eu acreditava em Deus, mas ele estava muito distante, ele não ia se preocupar com o que eu fazia no meu dia a dia, né? Ele não se preocupava com as coisas mínimas da minha vida. E na minha cabeça era isso. Então, ele começou a me mostrar, quando ele me tirou do povoado e me colocou dentro de casa, ele começou a me mostrar o quê? Tudo aquilo que ele tinha feito na minha vida e como eu estava retribuindo isso, como era a minha natureza, né? Apesar da bondade de Deus, do amor de Deus para comigo, apesar de muitas coisas, eu não o amava, apesar de muitas coisas, a minha natureza era uma natureza pecaminosa, o meu caráter era corrompido. Ele começou a me mostrar, ao mesmo tempo que ele mostrou a natureza santa, boa dele, eu fui percebendo, né? O Espírito Santo me convenceu do pecado que estava em mim. Qual pecado? A natureza pecaminosa, os pensamentos impuros, práticas que não agradam a Deus, mesmo frequentando uma denominação cristã. Então, tudo aquilo, falhas no caráter. Então, tudo isso foi o quê? Ele foi me mostrando. Então, isso gerou uma dor muito grande no meu coração, uma dor de que eu não amava a Deus como ele merecia, que eu não honrava a Deus como ele merecia, uma dor, né? Uma dor do arrependimento. Então, eu me arrependi dos meus pecados, eu me entreguei para Deus, né? Eu criei em Jesus Cristo. Naquele momento, eu criei em Jesus Cristo e me entreguei para Ele de todo o meu coração. E comecei, e a graça dele capacitou e o Espírito Santo dele começou a me guiar para a palavra de Deus. Ele me mandou para a palavra dele. Então eu comecei a ler a palavra dele, eu comecei a meditar na palavra dele diariamente. Diariamente eu comecei a alimentar desse maná, né? Desse maná que é a palavra dele. Esse foi o primeiro toque que ele me fez. Olha que interessante. E ele continua. O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. O interessante, quando Deus ele vai tocar em nós, quando Deus tocou nele aqui, quando Jesus Cristo tocou nesse cego, onde ele tocou? Ele tocou aonde havia necessidade, né? Ele tocou na ferida dele, ele tocou na ferida que ele tinha. Olha que interessante. Jesus nos cura, quando ele vai nos curar, ele toca na onde? Na ferida. Ele toca na nossa ferida, aonde mais nos incomoda, ele toca. Foi isso que ele fez comigo, ele tocou na onde mais me incomodava, porque eu nunca passou pela minha cabeça, mesmo depois de ter filhos, nunca passou pela minha cabeça em ficar dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de marido, nunca passou isso pela minha cabeça. Na minha cabeça, como eu comecei a trabalhar muito nova, desde cedo, eu sempre trabalhei fora. Na minha cabeça, eu iria trabalhar, mesmo depois que minhas filhas nascessem, eu iria colocá-las na escola desde bebê, sim, desde bebê. Quanto a cegueira da pessoa era profunda. Eu ia colocar elas numa escolinha desde bebê e ia começar a trabalhar. Trabalhar por quê? Porque ali eu estava sendo motivada por uma ferida minha, uma ferida muito profunda minha, que eu tinha, uma ferida desde a infância. E essa ferida, o que ela fez comigo? Ela ia motivar, ela estava motivando a minha vida, e eu estava sendo guiada por essa ferida, né? Porque eu iria trabalhar na minha mente, eu vou trabalhar e vou conquistar as coisas para me dar tudo do bom e do melhor para minha filha. Porque muitas vezes, na meninice, a criança, ela vê as outras crianças ganhando algo, ela vê a percepção da criança, quando ela é pequena, é diferente do adulto. Então, a criança, quando vê uma criança ganhando algo legal, interessante, ela não ganha, ela se sente rejeitada, ela se sente, mas o quê? Deus trabalha em tudo, até as nossas rejeições, até as nossas dores, Deus usa para a glória dele, né? Deus trabalha em cima disso, e foi isso. Ele me fez o quê?
ele me pegou, frustrou os meus planos, porque o meu plano era esse. Então ele tocou na ferida e me colocou dentro de um lugar onde eu não queria estar, onde eu nem pensava em estar, que era dentro de casa, e ele me colocou nesse lugar. E nesse lugar que ele me colocou, ele começou a me mostrar, né, a me convencer dos meus pecados, das minhas ansiedades, das minhas preocupações. Ele me mostrou a ilusão que eu vivia, a ilusão, o encantamento com as coisas desse mundo, o encantamento com as coisas mundanas. Tanto é que na minha mentalidade, muitas coisas eu falava, eu não faço isso porque eu sou crente, eu não faço aquilo porque eu sou crente, porque eu frequento uma igreja, né? Desde cedo. Então eu falava assim, eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Olha a mentalidade de tanta cegueira espiritual. Hoje eu entendo que não é bem assim. Eu não faço. Hoje a minha compreensão de não fazer algo não é porque eu sou crente, é porque realmente eu conheci a verdade e a verdade me libertou dessa ilusão. Então, quando Jesus Cristo, ele tocou nessa ferida minha, ele me colocou dentro do lugar onde eu não conseguiria, porque eu jamais conseguiria permanecer dentro de um lar cuidando de filhos se não fosse Deus pegado na minha mão, o próprio Jesus pegar na minha mão e me conduzir até aqui. Me conduzir até aqui e me tocar e me curar, porque nesse lugar é o lugar que ele curou as minhas feridas, e ele está trabalhando muito em mim ainda. É nesse lugar. Então, quando ele me tocou essa primeira vez, o que aconteceu comigo? Eu comecei a enxergar, né? E da mesma forma que esse cego de Betsaida, na primeira vez que Jesus tocou nele, ele começou a enxergar as pessoas como se fossem árvores andando. E Jesus Cristo me falou. Da mesma forma quando ele me tocou a primeira vez, eu passei a amar a Deus, eu passei a buscar a Deus como nunca antes na minha vida. Eu passei a honrá-lo, eu passei a amá-lo, eu passei a querer mais dele, a querer parecer mais com ele. A santidade dele me atraía muito, 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 a santidade, o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo me atraía muito. Então eu queria parecer com ele. Só que a primeira vez, o que aconteceu? Eu comecei a enxergar, eu não estava enxergando nitidamente ainda. Eu estava enxergando as pessoas como esse cego, como árvores andando. Então eu comecei a enxergar muita confusão, muito erro, muito problema que as pessoas à minha volta, principalmente dentro da denominação que eu frequento, comecei a enxergar muitos problemas, comecei a enxergar muita coisa, aquilo ali me fez o quê? Alimentar, né, dentro de mim a arrogância, a prepotência, o egoísmo, me fez alimentar dentro de mim algo que estava o quê? Adormecido, porque quando nós estamos diante de um problema, quando nós estamos diante de algo que nos confronta, de algo que nós entendemos um pouquinho e nós vendo o outro errando, o que gera em nós? Não, mas não é assim. Então a arrogância do nosso coração, a prepotência do nosso coração, que é o quê? Que é julgar aquela pessoa, mesmo que não fale, mas pense, né? Julgar o sistema, julgar as pessoas. Então eu comecei isso, julgar muito as pessoas, julgar o sistema, julgar muitas coisas, porque eu via muitos erros, só via erro, problema. E eu queria o quê? Deus, eu queria só saber das coisas de Deus, eu queria buscar a Deus, mas eu não conseguia enxergar as pessoas. Eu estava vendo como árvores. Eu não estava enxergando as pessoas, as dores das pessoas, eu não estava enxergando como Deus enxerga, né? Porque Deus, ele enxerga com um olhar de misericórdia, ele enxerga com um olhar de compaixão, né? E eu não estava conseguindo enxergar dessa forma como ele enxerga. Apesar de estar tão apaixonada por Jesus, apesar de estar querendo tanto ele, eu não estava enxergando como ele. Eu estava enxergando sem olhar, sem misericórdia, sem compaixão. Eu estava generalizando tudo. Então, o que aconteceu? Eu estava igual esse cego nos primeiros toques, vendo as pessoas como árvores, né? Não estava tendo compaixão nem misericórdia nos meus pensamentos, né? Nos meus sentimentos, porque não adianta. Mas eu nunca, a maioria das vezes, eu não transparecia isso. Por quê? Porque estava oculto no meu coração.
E Deus, ele não se encanta pela aparência. Deus, ele vê o quê? O coração, ele vê a essência, os sentimentos, as motivações. E era isso que ele estava vendo dentro de mim. Ele via dentro de mim a arrogância, a prepotência, as feridas feitas pela religiosidade, as feridas que a religiosidade fez no meu coração, e tudo ele estava vendo. Então, o que aconteceu quando ele me tocou? Essas feridas saiu para fora, né? Saiu para fora e eu consegui, e eu comecei a ser motivadas por elas, né? Apesar de estar buscando a Deus. Foi aí que aconteceu como esse cego. Aí eu vou continuar para vocês entenderem o que aconteceu comigo. Aí Jesus tocou no cego, né? Homem, levanta, ele disse, homem, levanta os olhos e afirma. O homem levantou os olhos e afirmou, vejo pessoas como se elas fossem árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus Jesus colocou sua mão sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Foi aqui, nesse segundo toque, foi no segundo toque que Jesus me curou por completo. Foi, porque aí eu não enxergava mais as pessoas como árvores caminhando. Eu passei a ter compaixão, a ter misericórdia das pessoas que estão cegas também, que estão na ignorância como eu estava, né? Eu passei a ter compaixão dessas pessoas. E isso, o que isso gerou em mim? Amor. Deus derramou o amor dele no meu coração pelas pessoas. E aí ele começou a ministrar muito no meu coração. Por quê? Porque aí ele me fez enxergar essas pessoas com o olhar dele, essas pessoas para me servir, essas pessoas para me ajudar, para me levar a palavra de esperança, para me levar a palavra de encorajamento, de ânimo, e não viver julgando, criticando, mas sim dar a mão e puxar eles da mesma forma que me levaram para Jesus Cristo e ele tocou a minha cegueira e me curou, a mesma forma eu fazer com outras pessoas. E é isso que ele colocou no meu coração, porque ele colocou o amor dele no meu coração. Então eu passei a enxergar de forma diferente, com um olhar de misericórdia. E isso é o que ele tem feito comigo. Porque ele me tirou e ele me colocou dentro da casa. Por quê? Porque é nesse lugar que ele ia tratar as minhas feridas mais profundas. Porque nesse lugar ele ia me mostrar que eu não preciso fazer algo, ser motivada pelas minhas feridas, eu não preciso ser motivada pelos meus traumas, pelas minhas frustrações, eu preciso andar e ser guiada pelo Espírito Santo dele. Foi nesse lugar que ele me fez conhecer ele, porque a partir do momento que eu comecei a me entregar mais para Deus, comecei a me entregar com jejum, com oração, com leitura da palavra, ele foi trabalhando o meu caráter, e ele está trabalhando o meu caráter, e ele está moldando o meu caráter para parecer com ele cada dia mais. E não é fácil. Por quê? Porque não é um lugar de você viver de aparência, é um lugar onde você realmente vai viver, vai crucificar a sua carne, vai crucificar os seus desejos, vai renunciar às suas vontades. Para quê? Para que ele possa transformar o caráter, para que ele possa moldar o nosso caráter. E isso ele vem fazendo comigo diariamente, desde quando o primeiro toque dele, desde quando conscientemente, né, eu tenho essa consciência. Desde quando ele me tocou a primeira vez, ele vem trabalhando o meu coração, a arrogância, a prepotência, o egoísmo do meu coração. E a forma de Deus, né, trabalhar isso em nós é quando Deus humilha o nosso coração. Ele humilha o nosso coração para que nós
para que nós enxergamos a nossa insuficiência, para que nós enxergamos a nossa insuficiência e quanto nós necessitamos da dependência diária de Deus, da dependência diária de Deus, não da religião. Foi aqui que ele me mostrou que não é sobre religião, não é sobre denominação A, B e C, não. É sobre Jesus Cristo, é sobre salvação, a salvação da alma. A alma é eterna. Foi aqui que ele mostrou que a minha alma é eterna e que a alma das pessoas são eternas e elas precisam ser salvas. Elas não vão ser salvas se apegadas a dogmas. Elas não vão ser salvas se apegado a dogmas, a rituais religiosos. Não. É apenas o caminho, é Jesus Cristo. O caminho é passar pela porta estreita. Na porta estreita não cabe bagagem nenhuma. Só entra eu. E quando eu entro nessa porta, não cabe bagagem. A porta é Jesus Cristo, não cabe bagagem. Por quê? Porque Cristo vai viver em mim. Eu vou crucificar tudo aquilo que me distancia de Deus, tudo aquilo que me atrapalha a ter uma intimidade com Deus, tudo aquilo que me atrapalha a Deus estar no centro da minha vida. Deus precisa estar no trono do nosso coração. Deus precisa estar no trono do nosso coração. Então é nesse lugar, é no lugar quando Deus nos chama. Porque olha, nós cremos em Jesus Cristo e a partir do momento que nós fazemos uma entrega para Jesus Cristo, a partir do momento que nós cremos, o Espírito dele nos conduz para o deserto. Nesse deserto é aonde nós vamos conhecer a Deus, é onde nós vamos conhecer o nosso chamado, o propósito da nossa vida, para que nós viemos na terra, qual é o sentido da nossa vida. É nesse deserto que nós vamos encontrar Deus. É nesse deserto que nós vamos ser libertos de toda carnalidade, de toda natureza corrompida, de todo prazer. Vai ser restaurado, vai ser regenerado o nosso prazer, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo aquilo vai ser restaurado. Mas não acontece do dia para a noite. É um processo. E não é um processo confortável. É um processo dolorido, porque nós vamos caminhar agora no caminho da salvação. Por isso que eu crer em Deus, o ato de crer em Deus é o quê? É um passo que eu estou dando agora em direção a Deus. É um passo, existe uma caminhada. Existe uma caminhada, é a caminhada da santidade, é a caminhada da santificação, que eu não vou conquistar, que Jesus Cristo já conquistou para mim. Mas eu preciso que eu tenha a responsabilidade de quê? De caminhar, de aprender com o processo, de entender o que o Senhor está querendo me ensinar com esse processo. Tudo isso, quando ele me trouxe para esse deserto, ele começou a me mostrar o quê? As feridas que estavam ocultas no meu coração e que eu desconhecia. Para quê? Porque a partir daí ele vai começar a me mostrar, na verdade ele já me mostrou que ele é suficiente, que a graça dele me basta, que a presença dele me basta, eu tendo ou não tendo coisas, eu sendo ou não sendo, independente da vida, independente de onde eu vou morar, independente de como eu vou viver, independente das circunstâncias, independente dos problemas, ele é suficiente. Andar com Deus é o que importa. Andar em comunhão com Deus, andar em paz com Deus é o que importa. A verdadeira felicidade está aqui, nele. A verdadeira felicidade está em andar com Deus, em ter comunhão com Deus. A verdadeira felicidade é viver o propósito para qual nós fomos criados, que é andar no caminho da santidade, que é andar cada dia mais parecendo com Jesus Cristo. E nós não conseguimos parecer com Jesus Cristo pela nossa força. Nós não conseguimos. É pelo Espírito Santo dele em nós que nós vamos crucificar a nossa carne. É pelo Espírito Santo dele. Então, quando nós somos guiados e andamos pelo Espírito Santo dele, o que ele vai fazer? Ele vai nos direcionando. Faça assim, faça assim. Como ele foi me direcionando. Ao longo desse tempo que eu estou
caminhando, sendo guiada pelo Espírito Santo, tudo tem um tempo dele. Às vezes eu quero fazer do meu jeito e ele não, é do meu jeito. Então ele me ensina como fazer sobre jejum, ele me ensina a prática do jejum, porque o jejum nos quebranta o nosso coração, coloca o nosso coração voltado para Deus, né? Nosso coração eu ouvi uma frase muito interessante e eu entendi de uma forma muito viva isso na minha vida. Eu percebi que realmente é isso. Foi o Luiz Saião que ele fala, né, que o jejum é a oração do corpo. Isso, o jejum é a oração do corpo, porque é no jejum que o nosso corpo vai estar orando, né? Porque é onde nós estamos mostrando para nossa carne, para nossa natureza humana, que ela não governa, mas que ela não nos governa mais, mas sim que agora nós somos governados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, a palavra de Deus, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai dando revelação na palavra dele. E a palavra dele vai nos mostrando os pecados, através das histórias da Bíblia, das pessoas que vieram aqui na Terra. E através de toda a Bíblia, o Espírito Santo vai nos mostrando nossos erros, as nossas feridas, o que nós precisamos trabalhar. E o Espírito Santo vai nos convencendo, vai nos colocando na direção certa, porque a palavra de Deus vai nos limpando e o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado. E nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, por quê? Porque é uma caminhada de renúncia, é uma caminhada onde você vai se humilhar aos pés de Deus. Para que você vai se humilhar? Para que você possa, porque a santidade dele nos atrai. Então foi isso, a santidade de Deus me atraiu muito, porque eu não quero mais eu não quero ser a velha Cássia, eu não quero o meu caráter corrompido, eu não quero os meus prazeres corrompidos, eu quero a nova natureza, eu quero andar de acordo com a nova natureza. E a nova natureza tem prazer, tem deleite. A nova natureza em Cristo tem muitas restituído tudo aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. O que foi perdido? Qual era o prazer original? Qual era o deleite original? Tudo isso vai ser restituído no que? Na nova natureza. Mas para que nós possamos viver o deleite, o prazer, né, dessa nova natureza, a paz dessa nova natureza, a felicidade dessa nova natureza, nós precisamos o quê? Crucificar a nossa carne, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo, porque a nossa cruz é a nossa carne, nós vamos guerrear com ela. Nós vamos guerrear com ela, porque a nossa carne não quer Deus, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer ler a Bíblia, a nossa carne não quer buscar as coisas de Deus. A nossa carne não quer ter comunhão com Deus, mas o Espírito dentro de nós quer, ele anseia por Deus, ele clama por Deus. O vazio, ele só vai ser preenchido por Deus. Então, nesse caminhar de nós negarmos a nós mesmos e nós buscarmos a Deus, como isso se dá? É um processo, é uma caminhada. E muitos, infelizmente, por causa das ansiedades da vida, das preocupações, dos espinhos, né, das ambições, das ganâncias da vida, abandonam o caminho que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós não queremos alguém ditando o que nós queremos ou não fazer. Para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos ditar o que nós vamos fazer e não nós mesmos. E o problema do ser humano é o quê? Ele não quer receber ordens. Ele quer apenas, o máximo que ele quer fazer é praticar alguns rituais, obedecer algumas regras, alguns dogmas religiosos, para o quê? Para ficar com a consciência limpa, né? Já tô fazendo alguma coisa para Deus, tá bom, isso é suficiente. Não, não é nesse lugar, porque se nós ficarmos nesse lugar de apenas frequentadores de igreja, se nós ficarmos nesse lugar, nós não vamos amadurecer espiritualmente, nós não vamos conhecer a Deus, nós não vamos viver a plenitude de vida que nós só encontramos alimentando diariamente do pão. Qual é o pão? O pão é Jesus Cristo. Ele diz, né, que ele é o pão quentinho do céu todo dia para nós. Nós devemos alimentar dele todos os dias, né? Ele fala, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então nós devemos comer de Jesus Cristo todos os dias, simbolicamente, né?
todos os dias da nossa vida, porque aí nós vamos estar o quê? Alimentados, então nós vamos amadurecer, nós vamos crescer espiritualmente. Caso contrário, nós vamos ficar raquítico espiritual, vamos cada vez mais viver uma vida triste, lastimável, uma vida sem esperança, uma vida morna, e não é isso. Deus não quer que nós tenhamos uma vida morna, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, paz com Ele, alegria nele. E esse hoje, através de crucificar a minha carne, através de buscar muito a Deus nessa longa caminhada, hoje o meu maior deleite é o quê? Meu maior deleite é a comunhão com Deus. Meu maior deleite é sentir a presença de Deus, é ler a palavra de Deus. Minha maior alegria é quando eu oro, dobro o meu joelho e meu coração é quebrantado diante da presença de Deus. Eu sinto a presença dele e isso é o meu maior deleite. Não existe maior deleite na minha vida hoje se não for isso. Eu tenho outros deleites materiais da terra, tenho, mas nada se compara em viver, em andar em comunhão com Deus, em andar em obediência à palavra de Deus, em andar com o coração quebrantado, com o coração voltado para Deus. Mas para isso nós precisamos o quê? Crucificar a nossa carne, nos render completamente ao senhorio de Jesus Cristo, decidirmos sermos guiados pelo Espírito Santo. E não é fácil, porque a nossa carne, ela quer deixar nós surda com a voz do Espírito Santo, ela não quer que nós entendemos ele não quer que nós entendemos a palavra, por isso que precisa o quê? Nós precisamos jejuar muito, nós precisamos orar muito e clamar pela misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo vai nos conduzir em toda a verdade. Mas nós precisamos o quê? Voltar para Deus. Nós temos a responsabilidade de voltar, porque a graça de Deus nos capacita. Ela nos capacita a jejuar, ela nos capacita a resistir ao pecado, ela nos capacita a crucificar a nossa carne, ela nos capacita a viver longe do pecado, ela nos capacita a andar com Deus, a andar no caminho da santidade. É a graça. A graça é isso, graça é a capacitação que Deus deu para nós, para que nós conseguimos resistir a esse mundo. Então foi isso que ele fez comigo e ele está fazendo. Sei que é uma longa caminhada que eu ainda vou trilhar, mas um dia eu perguntei para Deus, Senhor, como eu faço para não me iludir novamente com as coisas da terra? Como não me iludir novamente com as coisas dessa terra? Como? E ele me disse, se você continuar fixando os olhos em mim, você não vai se iludir novamente. É isso. Se nós fixarmos os olhos em Jesus Cristo, permanecermos nele, perseverarmos nele, em obediência à palavra dele, nós não vamos ser iludidos, enganados com esse mundo, enganado com as coisas desse mundo, porque Satanás, ele é poderoso e ele é capaz de enganar o mundo inteiro. Ele só não vai enganar aquelas pessoas que estão testemunhando Cristo, aquelas pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que estão com os olhos fixos em Jesus Cristo, estão permanecendo em Jesus Cristo. Essas pessoas ele não vai enganar. E na nossa vida, principalmente quando nós vamos para Jesus Cristo, tem muitas coisas que precisam ser expulso da nossa vida, tem muitos demônios, tem muita natureza corrompida, tem muito prazer corrompido, tem muita impureza dentro de nós. E tem uma passagem que Jesus fala assim, ó, que tem espécie de demônio que só é expulso com jejum e oração. Então, o nosso processo de libertação não acontece do dia para a noite, é um processo. Então, nós precisamos nos entregar a esse processo. Como? Com jejum, jejum e oração, e leitura da palavra, meditação na palavra, ouvir pregação falando de Jesus Cristo, conhecendo Jesus Cristo, se entregando, clamando, se derramando aos pés de Deus, se humilhando aos pés dele, que ele vai nos capacitando a cada dia mais parecermos com ele, cada dia mais vivermos a vida que ele tem para nós, não a vida corrompida que nós buscamos aqui na terra, não, a verdadeira vida nele, né? Espero, e eu quero terminar também com o último versículo, que fala assim, então Jesus enviou aquele homem para casa e recomendou-lhe, nem sequer no povoado entres. Então essa foi a ordem que Jesus me deu, nem sequer no povoado entres. E ele falou para ele o quê? Volte para casa. Foi isso que Jesus fez para mim. Ele falou, volte para casa. Porque em casa, o que significa casa?
Casa é o lar, é onde tem amor, onde tem esperança, onde tem vida, onde tem alegria. No povoado é o que nós estamos vendo nas redes sociais hoje em dia. O povoado são tantas dúvidas, são tantos escândalos, são tantos problemas. O povoado é as redes sociais, povoado é o lugar de confusão, povoado é o lugar onde as pessoas estão cada vez insaciáveis, buscando as coisas terrenas, né? Pessoas brigando com outras pessoas, religiosos brigando com outros religiosos e sem nada de amor, sem nada de misericórdia, sem nada de compaixão. Esse é o povoado, esse lugar Jesus não quer que nós entremos. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, com o joelho dobrado, orar, falar com Deus, jejuar, ler a palavra. Nele nós vamos encontrar, nós vamos entender toda a confusão. A palavra de Deus fala assim, que não fica confundido aqueles que confiam em Deus. Então, se a internet, se as redes sociais estão deixando você confundido, está atrapalhando você a ouvir a voz de Deus, se abstenha disso, renuncia isso por um prazo, por um pouco de tempo e comece a o quê? Comece a fechar a porta do seu quarto, a buscar, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade, ele é nosso professor, ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador, ele vai te ajudar nos momentos de dor, que você estiver sentindo dor espiritual, que estiver sentindo dor emocional, que você estiver com problema, ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo, ele vai te revelar a verdade na palavra. Mas para isso você precisa o quê? Voltar o seu coração para Jesus, abrir o seu coração para Ele, permitir que Ele trabalhe. E isso como que você vai fazer na prática? Jejuando, orando e lendo a palavra. Mesmo sem entender, começa a clamar a Deus, começa a orar é nisso. Não vai para lugar que vai gerar mais confusão na sua mente, não vai ouvir pessoas que ficam brigando umas com as outras, defendendo uma coisa, defendendo outra, não. Busque em Jesus Cristo, busque em Deus. Ele é a resposta, não é sobre religião, não é sobre denominação A e B, é sobre Jesus Cristo, é sobre salvação, é sobre libertação, é sobre santificação. E isso nós vamos encontrar praticando Mateus 6, que fala, fecha a porta do seu quarto, ora teu pai em secreto, teu pai em secreto te recompensará. A palavra de Deus em Hebreus fala também, em 11 de Hebreus fala que todos que se consagram a Deus, Ele vai recompensar. Ou seja, nós precisamos nos consagrar a Deus para Ele nos recompensar como? Com a presença dEle, com o caráter dEle, né? Com tudo aquilo que vem do alto para nós, para que nós possamos viver a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós, não a vida segundo a lente de uma pessoa, segundo a lente de outra pessoa, não. Segundo a lente do Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por pessoas, não por uma pessoa pelo outro. E como que eu vou saber que é o Espírito Santo de Deus está me guiando? O Espírito Santo de Deus vai nos guiar para a verdade. A verdade é quem? É Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos revelar Jesus Cristo, vai fazer com que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos guiar para a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é onde Ele vai nos guiar, é onde Ele vai nos ensinar. Tudo que está fora da palavra não provém de Deus. O Espírito Santo não vai revelar nada que não esteja na palavra de Deus. Ele não vai falar nada para nós que não esteja aqui. Então é aqui que Ele vai nos ensinar, é aqui que Ele vai trabalhar em nós. Nós precisamos ler a palavra de Deus segundo a lente do Espírito Santo, não segundo uma pessoa falou ou segundo a outra pessoa falou, não. Por isso que é um alimento diário. Nós precisamos alimentar disso diariamente, porque a primeira vez que nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo vai trazer o entendimento para nós naquele momento. A segunda vez que nós lemos a Bíblia inteira, nós estamos falando de a Bíblia inteira, porque se nós lermos 3 capítulos por dia e no final de semana 4 capítulos, nós conseguimos ler o ano inteiro. Para quê? Para alimentarmos espiritualmente. E nisso, se nós conseguirmos ler a palavra de Deus a primeira vez, o Espírito Santo vai trazer algo. Na segunda vez, o Espírito Santo vai trazer outra coisa.
tudo que trabalha no nosso caráter, moldando o nosso caráter, curando as nossas feridas, mostrando para nós aquilo que nós não enxergávamos. Tudo isso tem como eu fazer por você? Não. Isso aí é eu e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Não tem como o outro fazer por você. Por isso que muitas pessoas estão vivendo mornas espiritualmente, porque elas só querem viver alimentando do que o outro está falando. E não é nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e não a vida inteira sendo guiado por outras pessoas. No início da nossa conversão é normal, né? Nós sempre sermos guiados, as pessoas nos direcionar, falar que se isso pode, se isso não pode. No início é assim mesmo, mas Deus não quer que nós vivamos a vida inteira assim. Ele quer que nós sejamos guiados e movidos pelo Espírito Santo dele. E nós vamos frequentar a denominação cristã para quê? Para que nós possamos nos fortalecer, né, mutuamente, para que nós possamos ajudar uns aos outros, animando, encorajando, louvando a Deus, adorando a Deus, servindo uns aos outros. É para isso. E não para sermos guiados pela visão de uma pessoa ou pela visão de outra pessoa. Deus está nos chamando para uma intimidade, para um relacionamento diário. Porque é nesse relacionamento diário que nós vamos aprender a amar a Deus, que nós vamos aprender a confiar em Deus. Espero que essa mensagem, espero que esse testemunho possa ter edificado cada um de vocês. Que Deus abençoe.